Muito bem, meu povo, salve, salve, eu quero aqui começar aqui abençoando você com a nossa devocional da manhã. E a nossa devocional de hoje nos diz sobre as ordens que Deus nos dá. As ordens que Deus dá para você, as ordens que Deus dá para mim. Eu quero destacar aqui no texto de Gênesis, número 35, capítulo 35, verso 1, diz assim, versículo 1 diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Esse texto aqui, pessoal, ele tem o seguinte contexto. Diná, uma das filhas de Jacó, havia sido molestada por um dos siquemitas, né? E eles, então, propuseram ali um casamento. Aí, para tentar ali disfarçar esse estupro que ela havia sofrido, eles fizeram um acordo de se casar e que todos os do povo ali de Siquém, eles fariam ali cortariam o prepúcio, e, enfim, para mostrar que eles estavam fazendo aliança com o povo, né, de Jacó ali, o povo de Deus, e também com o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Então, ali, os filhos de Jacó, ali tomados ainda pela revolta de ter a irmã estuprada, o que eles fizeram? Tocaram fogo na cidade inteira, mataram os homens todos, tomaram algumas mulheres, aquela selvageria. Um negócio assim, terrível. Mas aqui, Deus, por causa da aliança com Jacó, ele então estabelece algumas ordens num momento tão difícil da vida dele. Sabe quando a gente tem alguns momentos na nossa vida, e isso acontece comigo, acontece com você, de termos aqueles momentos que a gente faz algumas burradas e aí depois a gente precisa consertar e não sabe nem por onde? Sabe quando a gente está passando momentos difíceis que não dependeu da gente, mas a gente está sofrendo as consequências, mas não sabemos como reagir? Pois é, aqui esse texto vai nos ilustrar essas ordens que Deus nos dá para sairmos desse problema. A primeira aqui é o imperativo do verbo levantar aqui para Jacó, levanta-se. Ou seja, quando ele pede levanta-te, é para ele então tomar uma postura. Aqui Jacó, ele não estava prostrado fisicamente, mas talvez espiritualmente, emocionalmente, é quando nós precisamos de dar aquela reagida, aquela guinada ali no nosso ânimo, é esse estado de levantar, de estabelecer de levantar a nossa espinha, exatamente para a gente poder ver o que nós teríamos ainda pela frente. Por quê? Para sair do problema, a gente precisa de força e certamente com esse desânimo, o abatimento, esse esfriamento, naturalmente os problemas virão. Imagine os povos da região ali, depois de saberem do ocorrido, eles todos ali voltando contra Jacó, imagina o problemão que eles teriam. Mas ele estava sob a promessa de Deus. Outra coisa que o texto aqui nos diz, fala assim, vá até Betel. Deus sempre vai nos dar uma direção. Por isso, ainda que em meio a um furacão, em meio a um redemoinho, em meio a situações adversas, é necessário que nós estejamos atentos à direção que Deus vai nos dar. Para que a bênção de Deus se manifeste na minha vida e na sua vida, nós temos que estar atentos à voz dEle, ao comando dEle, porque se nós estamos na direção de Deus, por mais espinhoso ali que seja o caminho, pedregoso, os inimigos vindo ali atrás da gente, nós teremos o escape devido. E outra coisa, nós vamos pensar aqui também, levanta-te, o primeiro está adiante, vá até Betel. Betel significa casa de Deus, ou seja, o lugar onde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Eu não digo só para você ir à igreja, mas eu digo para você hoje, talvez, tendo essa forma de reerguer aí o seu ânimo, se levantar, é buscar a Deus na palavra, porque é ali que virá a oração, a direção. Buscar a Deus na oração. Eu aprendi uma frase que ela é muito interessante e diz assim, ore, se não tiver vontade de orar, continue orando, mas ore não até Deus ouvir a sua oração, mas ore até que você ouça a Deus na sua oração.
É tão interessante isso, porque a oração nos faz ter essa comunhão e essa comunicação com Deus. E aqui nós vamos ver que essa Betel, ela está pronta para mim e para você. Então, recebendo essa ordem de Deus, cumpra, tenha essa direção. Outra ordem que Deus nos dá aqui, nesse aspecto, é Deus, Ele quer a comunhão. E Ele diz para Jacó aqui, edifique um altar. Edificar um altar é pensar que esse será o nosso lugar máximo de intimidade com Deus. Altar vai significar sacrifício, renúncia e adoração. Ou seja, nós levantamos vários altares. Às vezes, para ver o time lá, para ver o meu galo, eu vou lá, preparo a televisão, deixo ali a minha cocalada benjecola ali para tomar durante o jogo com meu filho, preparo o ambiente. Por que para Deus nós não fazemos a mesma coisa? Precisamos também separar e nos disciplinar em edificar esse altar até dentro da nossa casa. Talvez o altar no seu trabalho será aquele momento que você separa para estar num lugar ali em solitude, talvez no banheiro da empresa, na escola, aquele momento que você vai para a biblioteca, mas abre um livro por pretexto, ou então a Bíblia Sagrada, mas ali você tem aquele lugar de silêncio, de encontro com Deus. Talvez é no carro, antes de chegar ao trabalho, não importa. Mas esse altar aqui, ele precisa ser erigido ali diante de Deus. Aqui Deus, ele tinha um propósito muito específico, determinado e anunciado à vida de Jacó. Jacó, ele já tinha ali a ideia do seu nome trocado. Daquele homem que poderia obter algumas vantagens, Jacó, ele teve ali o seu nome já trocado por Israel, príncipe de Deus. Ou seja, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa natureza também ela precisa de mudar. E é quando ela está mudando, não mudamos tudo de uma vez, é um processo, todo o nosso desenvolvimento emocional, ele vem por processos. Então, Deus aqui, trabalhando na vida de Jacó e com um propósito específico para torná-lo Israel, Deus, então, deu escape para ele. Deus nos dá essas ordens, e esse texto é muito claro, e diz, levanta-te, vá até Betel, e ali edifique um altar. Essas ordens específicas de Deus ainda servem para mim e para você. Então, chegou ao ciclo dessa semana, por exemplo, encerrando-a, e você pensou assim, está ruim, as coisas não aconteceram como eu gostaria, não desanime. É tempo de você entender e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E por isso eu quero orar por você. Deus, eu oro por esse telespectador que às vezes se vê às voltas com essas perseguições tais como essa aqui de Jacó. Confusões que outros fizeram e que lhe atingiam. Confusões que outros ali estabeleceram que poderiam até desanimá-lo quanto às bênçãos prometidas do Senhor. Mas nós não queremos desistir nem de nós mesmos e não queremos desistir nem do Senhor na nossa vida. Nós não queremos nos encontrar entre aqueles que estão desviados, aqueles que estão afastados da fé. Ao contrário, queremos ainda, como Jacó, continuar na dependência do Senhor para sermos transformados de glória em glória até a estatura de varões perfeitos. Por isso, Pai, dá-nos a conhecer, ó Deus, a Tua aliança, pela intimidade que vamos buscar aqui nesse altar que nós erigimos. O primeiro deles dentro do nosso coração. E dele, ó Deus, estabelecemos os altares onde nós estamos, exatamente, ó Deus, para sempre termos a direção do Senhor e, claro, sempre buscarmos o renovo em forças, o renovo, Deus, em vigor, em ânimo e, claro, sabendo que nós somos, ó Deus, do Senhor cuidados e o Senhor também nos dará saúde. Eu abençoo aqueles que estão enfermos, abençoo aqueles que estão em CTIs dos hospitais, eu abençoo aqueles que estão com alguma forma de infecção, a eles a palavra de levanta e ser curado em nome de Jesus Cristo. Abençoo aqueles que estão
sem a direção do Senhor ou estão ouvindo outras direções, principalmente porque tomados pelo medo, o medo do divórcio, o medo ali de reconstrução até de um casamento. A orientação, Deus, do Senhor seja efetiva para eles, porque o Senhor detesta o divórcio. Pai, eu abençoo cada um dos nossos telespectadores, abençoo também, ó Deus, as famílias, ó Deus, do nosso país, abençoo a nação brasileira, Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, já estabelecidas nas regiões celestes. Que cada um dos meus telespectadores agora se vejam nesta condição de Jacó, de uma posição de reerguimento e de uma forma que vislumbre apenas o cuidado, a direção, as promessas do Senhor, sabendo que nós não vamos morrer sem com que essas promessas se cumpram na nossa vida. Abençoo todos os nossos telespectadores e abençoo essa casa, a Rede Super, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe muitão nessa semana, esse final de semana aí, seja um tempo para encontro com Deus, ida a Betel, a sua Betel aí, lugar de encontro com Deus. Não é mesmo, Carol Malta? É mesmo, Serginho. E nós queremos que você participe, né, Serginho? É verdade, Carol Malta. Já tome aí o seu tablet, o WhatsApp, o pessoal aí, o seu tem participado e é tão gostoso, né, a gente poder registrar. É verdade, um carinho gigante, né, Carol Malta? É verdade. Coloca o seu nome, o nome da sua cidade, manda beijo, pergunta do programa. Esse programa aqui é feito para você, por isso que ao vivaço são 9h43 da manhã. Muito bem. Ana Carolina Malta, e você nos traz agora um assunto deveras, assim, interessante. Não, eu não conhecia, eu quero entender mais e eu fiquei sofrida aqui. Gente, vai falar sobre a neuralgia do trigêmeo, mais conhecida como a dor do suicídio. Ela é aí considerada a pior dor do mundo e é sobre isso que a gente vai entender, a gente vai bater um papo agora com a neurocirurgiã, doutora Andréia Pinho. Muito bom dia, doutora Andréia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter a senhora aqui conosco. Obrigada pelo convite e bom dia a todos. Doutora Andréia, a senhora falou que tem um outro nome, além da dor do suicídio, tem tique, como que é? Tique doloroso. Tique doloroso. É que tem essa característica de ser rápido, né? E esse nome tique, né? É bem sugestivo. O que é uns falam neuralgia, outros nevralgia do trigêmeo. São sinônimos. Sim. Né? O que seria isso? Bom, primeiramente vou explicar o que é o trigêmeo, né? Sim. É o nervo principal da face, da inervação sensitiva da face. Ele é predominantemente sensitivo, então a parte motora, quer dizer, o movimento, ele não é muito responsável, apenas pela um músculo da mastigação. Então, é sensibilidade. Ele é responsável pela dor, as dores sociais mais importantes. Onde ele fica esse nervo? Onde que fica o trigêmeo? Bom, ele começa na face, né? Curiosa. Ele se chama trigêmeo justamente por isso, ele tem 3 ramos. Tem o ramo orbitário, que é aqui perto da órbita, o maxilar, que é aqui na bochecha, e o mandibular. Então, ele tem 3, ele inicia-se em 3 ramos e vai se juntar lá dentro do crânio. Olha. E faz conexão dentro do cérebro, então. Entendi. E aí, seu acometimento, ele é muito doloroso, né? Tem, igual você falou, pode levar ao suicídio, principalmente relatos nos Estados Unidos, a gente tem muito. E é uma doença de difícil tratamento. Ela é mais comum em mulheres acima de 40 anos, né? E, inicialmente, o tratamento é conservador, medicamentos. E quando a pessoa torna-se resistente a esses medicamentos ou apresenta efeitos colaterais, aí temos o tratamento cirúrgico. Agora, a nevralgia, ela seria o quê? É uma inflamação do trigêmeo? O que seria? Olha, a maioria das vezes você encontra um vaso sanguíneo pulsando em cima do nervo quando ele está entrando no tronco cerebral, que é uma parte do cérebro. Isso em 80% a 90% das vezes. Outras vezes você pode encontrar uma lesão em cima do nervo, um tumor, ou a esclerose múltipla, e outras vezes você não encontra a causa. Mas o que acontece? O nervo ele tem uma camada de gordura em volta dele, que é tipo isolante. Sim. Então, esse vaso sanguíneo ou esse tumor, ou essa lesão, provoca um desencapamento, vamos dizer, dessa gordura. E aí começa a ter estímulos ali, como se fosse um choque.
Tanto que a dor da neuralgia, ela é caracteristicamente assim, um choque, um relâmpago. É como se tivesse mesmo um fio desencapado. Olha, eu queria colocar, você tem uma imagem aí, imagens aí para a doutora comentar? Explica pra gente, doutora. Aí a gente já vê os 3 ramos, né? Olha que o número 1, V1, né, que a gente chama, o V2, que é na maxila, e o V3, que é na mandíbula. Eles se encontram lá dentro do cérebro, você está vendo aquela parte maior lá, o gânglio, que é o encontro dos 3. Isso aí já está intracraniano. E aí já está mostrando uma técnica cirúrgica, que é as técnicas percutâneas. Você consegue introduzir uma agulha até o encontro desses nervos. Pelo cérebro. Isso. E daí é um procedimento cirúrgico. Você pode comprimir, você colocar um balão lá e comprimir o nervo, formando uma isquemia, e ele se torna inativo. Ou então você pode fazer uma lesão por radiofrequência. Você vai queimar o nervo e também tornar-se ele inativo, né? Perder a sensibilidade. A parte motora ela não é afetada. Entendi. Tem mais uma outra imagem? Tem? Não sei se... Isso, essa daí é para mostrar exatamente as ramificações do nervo, tá vendo? Interessante. Ele começa bem fininho, tanto que ele inerva a pele. É uma inervação superficial, a gente vê na órbita. Importante a gente ver nesse slide aí é que ele inerva a arcada dentária. Então, muitas vezes, ele é confundido com as dores dentárias, né? Olha. Ele inerva a arcada superior, inferior. Então, às vezes, a pessoa está com um problema dentário, né? E não é exatamente a neuralgia do trigêmeo típica, essa que a gente comentou. E ali em roxo, amarelo e azul, é os territórios, né? O território oftálmico, o maxilar e o mandibular. Ali. Tem mais alguma imagem? Aí acho que já é da técnica cirúrgica, né? Aí o que a gente encontra, na maioria das vezes que eu te falei, em 80% a 90% dos casos, é uma artéria ou uma veia que fica pulsando em cima do nervo e ocasionando essa desmielinização que a gente chama, né? Esse desencapamento dessa camada de mielina, de gordura que a gente tem no nervo. Então, a cirurgia, quando você não opta pelas técnicas percutâneas, é você realmente fazer uma craniotomia, encontrar o nervo e isolar esse batimento em cima do nervo. Aí tem vários materiais que você pode colocar ali entre essas duas estruturas. Doutora, eu ouvi falar, né, eu pergunto para a senhora me explicar, que existem, às vezes, vários tipos de gatilhos para desencadear essa dor. Quais seriam? Como é que funciona isso? Pela fisiopatologia mais comum, né? Ser esse desencapamento que seria tipo um fio desencapado. Então, que teria um estímulo que seria desencadear. Então, a pessoa com neuralgia do trigêmeo, quando ela vai bochechar, mastigar, escovar dentes, ou então tocar, desencadeia a dor, justamente por isso, porque ele é um estímulo elétrico, como que você desencadeasse esse processo de condução nessa corrente elétrica, ele encontra o obstáculo e descontrola, né? Aí dá aquele curto-circuito e a dor tem essa característica, né? A senhora comentou que mulheres acima de 40 anos. Por quê? É um processo de envelhecimento, porque as mulheres, a gente é campeã em todas as doenças. Exatamente. Exatamente. Propensão de ter tudo. Eu fico chocada. Tem doenças que a gente não consegue explicar por que é mais prevalente em um sexo no outro. Mas o fato da idade é porque, com o processo natural de envelhecimento, as nossas artérias e veias vão tornando mais tortuosas, mais relaxadas, vamos dizer, envelhecidas. Aí elas tendem a formar uma curva, o looping, né? E bater exatamente ali. Porque junto desse nervo, quando ele entra no tronco cerebral, tem várias artérias ali perto, né? E com a ação da gravidade, vamos dizer assim, né? Do envelhecimento, elas vão descendo, encostando no nervo e provocando essa lesão aí. Só para eu entender, assim, melhor, a pessoa pode estar vindo normal e, de repente, ela ter. Isso. Não é uma coisa hereditária. Não. Pode acontecer qualquer um. E tem como prevenir também? Não tem? Não, não tem. Jesus. A característica da dor é justamente essa, ela é paroxística. Ela começa rápido, termina rápido, volta várias vezes, né? E é essa que é a característica, o diagnóstico é assim. O diagnóstico é clínico, essencialmente clínico. Queria que colocasse esse vídeo aí, depois a gente vai comentar a respeito dele. Bora lá. É como se
tivesse me colocado num quarto e trancado esse quarto e eu tô lá sozinha. É a pior todo mundo, a neuralgia do trigêmeo. Foram as 3 raízes do nervo e a minha autoestima não existe mais. Eu hoje me sinto incapaz. Às vezes eu tenho vontade de acabar com tudo. Eu não tenho ânimo para fazer nada. Eu não tenho esperança, sabe? Às vezes minha esperança ela se esfarela. E é como se eu estivesse fora do meu lugar, como se alguém tivesse roubado a minha vida. Eu caí de repente do topo de tudo que eu fazia e de tudo que eu era. Aonde chegava, brincava com todo mundo e contagiava todo mundo com alegria. E hoje a única coisa que eu sei fazer é chorar e sentir dor. Antes, eu acordava às 5h30 da manhã e ia para a faculdade, chegava em casa, ia para a academia, saía da academia e ia para o hospital. Passava a noite no hospital fazendo trabalho voluntário e no outro dia era do mesmo jeito. Essa energia está sendo gasta na dor. Por causa da dor. Será que tudo isso foi só uma ilusão? Eu não consigo fazer uma escova no meu cabelo. Eu não consigo sair para ir no cinema. Eu não consigo sair de casa. Eu não consigo ir na casa dos meus amigos. Eu não consigo estar com as pessoas que eu amo. A medicação que eu tomo me deixa completamente dopada, pode impedir que eu engravide. Até eu aplicando a injeção em casa, eu posso ter uma parada respiratória. Isso tudo são marcas que vão ficando. E eu fico pensando assim, e tudo que eu planejei, não só para mim, mas para as pessoas ao meu redor, são várias coisas que são simples para a gente, como sair, tomar um sorvete, tomar um açaí, e eu não faço. Se eu vou mastigar, dói. Se eu falar muito, dói. Tudo dói. Eu me vejo só. Eu preciso congregar, eu preciso... Uma célula fora do corpo, ela apodrece. Então eu não quero apodrecer fora do corpo. A Lagoinha é minha casa, é minha igreja, são os meus irmãos, é a casa do meu pai. Eu não consigo viver sem esse Jesus que eu conheço, sabe? E eu dou minha vida, se preciso for, para Ele, por Ele. Então, como amiga, o que eu tento é todos os dias estar ligando. Às vezes eu venho visitar, quando precisa de levar no hospital eu levo. E o que eu estou tentando também é divulgar. A gente nunca chega aqui e vê a Cris caminhando pela casa. Eu conheci a Cris antes. Ela era uma pessoa super ativa. Ela era uma pessoa que ela não media esforços para sair de madrugada, para socorrer alguém que estivesse precisando. Ela trabalhava para a obra de Deus. E hoje ver ela nessa condição é o que mais me dói. Ver ela não conseguir pegar uma água sozinha, ver ela não conseguir ir no médico sozinha, ver ela não conseguir se cuidar, sabe? Porque eu fico imaginando, se para mim ver ela nessa situação é difícil, imagina para ela mesma, que para a mãe dela, para a família dela. Hoje, de repente, ela não conseguir sair, só consegue sair da cama para o sofá, do sofá para a cama. A medicação todos os dias é uma medicação muito cara, é uma medicação até de difícil acesso. E para conseguir uma cirurgia dessa no SUS é demorado mais de 2 anos, porque só a consulta com o neurologista é 1 ano e meio. Todo o trabalho que ela fez foi voluntário. Então hoje ela está necessitando justamente daquilo que ela sempre fez, das pessoas olharem para ela com o olhar que um dia ela olhou. Meus discípulos da célula,
eles se mobilizam para me ajudar, comprar uma cesta, fazer uma rifa. A gente tem pedido ajuda para a vaquinha voluntária, que é o mínimo de R$25. Mas às vezes a pessoa pode vir e se dispor a levar no médico, a levar numa consulta. Ela está precisando neste momento também de um socorro físico, né? De pessoas para abraçar. Medicação, de exame de imagem, de exames laboratoriais, eu tenho um gasto mensal de R$6.000. Esses R$35.000 foi de planos que está acumulado, de dívidas que eu contraí, de empréstimos que eu fiz para tentar solucionar o problema. Com esse valor, ela vai conseguir fazer, além de pagar as dívidas que já acarretou, ela vai conseguir fazer a próxima cirurgia. Eles vão colocar um balão do lado direito dela, né, interno no rosto dela, e vai deformar um pouco o rosto. Ela vai precisar de fazer fisioterapia, ela vai precisar de permanecer no tratamento. A primeira coisa que eu queria fazer era voltar para minha faculdade. É um sonho não só meu, mas é um sonho de Deus para minha vida também. Era rever os meus colegas, os meus professores, que me mandam mensagem, que dizem que estão sentindo minha falta, e ver minha mãe um pouco mais tranquila, porque ela não tem sobrevivido. Porque não tem dia, não tem hora, não tem lugar para ela se apoiar quando ela me vê sofrendo. Eu acho que para uma mãe ver um filho sentindo dor e não poder fazer nada é muito difícil. Essa doença ela serviu para isso, para eu poder ser uma médica que tem compaixão. E nunca deixar nenhum paciente meu sair com dor do hospital, como eu já saí várias vezes. E nunca fazer pouco caso de uma dor crônica. A gente estava conversando com a doutora Andréia, o caso da Cris. Doutora Andréia, a gente ouvindo, né, a história da Cris, eu, por exemplo, eu não conhecia. Meu coração está disparado aqui. Normalmente é sempre esse sofrimento, essa dor tão grande, esse desespero, às vezes, né, que a gente vê no paciente. A Cris, ela é minha paciente, né? É sua paciente. Ela é um pouco diferente, porque ela não tolerou os medicamentos orais. Isso que a gente, 70 primeiro. Com os orais? Isso, vários medicamentos já tentei, ela não tolera, né? E isso é uma indicação cirúrgica, então logo a gente já indicou a cirurgia. Sim. Ela ficou boa logo depois da descompressão, que a gente fez a cirurgia intracraniana. Aquela que até mostrou na tela. Isso, você colocou um aparato entre... A gente tinha uma veia em cima do nervo dela. Sim. A gente colocou o aparato direitinho, mas a melhora dela foi pouco tempo, né? E assim, quando ela vai, então, tomar medicação, são poucas medicações que fazem efeito a ela. Então, assim, é um caso um pouco diferente, né? Porque é importante a gente, né, comentar isso, porque cada corpo também reage de um jeito. Isso, a dor tem uma interpretação muito particular. Tem gente que a gente fala, você é mais resistente à dor, é difícil sentir dor? Isso, tem pessoas que são mais resistentes à dor, Tem gente que quer dizer mais sensível. E eu acho que o caso dela também, ela estudava fora, estava fazendo medicina, então ela saiu do ambiente, ela parou a vida dela por causa dessa dor. Então, acho que o emocional também influencia. Claro. Né? É uma mudança completa. A proposta da cirurgia percutânea, que a gente às vezes deixa até para o paciente resolver, a gente indica mais em paciente mais idoso, sim, porque o risco é bem menor do que a intracraniana, é porque ela complicou de todas as formas com a cirurgia intracraniana, né? Ela teve fístulas, ela teve muita febre no pós-operatório. Então, é uma cirurgia assim que você pode repetir a cirurgia, mas no caso dela eu preferia uma percutânea porque é menos invasiva e a gente vê se ela vai ter uma melhora para ela voltar para a vida dela. Cura essa doença, doutora?
Tem tratamento. Todas as técnicas, elas têm um prazo de validade. Entendi. Né? A média de duração, a cirurgia intracraniana, ela tem uma duração maior, 5 anos. 90% dos casos em 5 anos, elas estão bem. Mas nem todas as técnicas, nenhuma das técnicas é 100% de melhora. E você pode repetir, né? Muitas vezes você tem que repetir. As técnicas percutâneas você pode repetir quantas vezes forem necessárias. O que são fatores de risco que a gente poderia estabelecer para isso? Idade? Diabetes, a pessoa às vezes com esclerose múltipla tem muito, hipertensão arterial, porque justamente vai provocar esse deslizamento, vamos dizer, de vasos sanguíneos que estão perto do nervo e vão tocá-lo. Como o diagnóstico ele é bem clínico, os sintomas, às vezes, por exemplo, mais comuns que a pessoa, às vezes, ela deve ficar mais atenta, doutora? Porque, às vezes, ela tenta um tanto de coisa e não é, e às vezes é uma situação dessa. A característica da dor, ela é assim, ela é mais comum acima de 40 anos, tem essa característica de ser súbita, rápida, paroxística, que a gente chama. Ela vem? É tipo um choque, queimação, e você tem que verificar o território, se está correspondendo mesmo ao trigêmeo. Porque geralmente ela é unilateral, pega geralmente o ramo 2 e o 3, né? Aí ela, tipo, tomaria um choque naquela região? Isso. E é rápido? Isso, é um choque, um relâmpago, mas vai e volta, e é muito intenso. E são, tipo assim, num dia... Várias vezes no dia. Umas quantas vezes no dia? Nossa, inúmeras. Tem pessoas que é o tempo todo. Tem gente que é constante? Tem. Entendi. E assim, cada um é de um jeito. Às vezes um sente, não é no território todo. Às vezes é só na ponta do nariz. Às vezes é só aqui na ponta do queixo. Não significa que vai ser toda a região inervada por cada ramo, não. Entendi. Uau. Tratamento, né? A doutora falou que tem tratamento e cada um aí tem... Primeiro medicamentoso, conservador e último caso que você vai para o cirúrgico. Salve, salve, meu povo! Voltamos aqui depois desse rapidíssimo intervalo para falar sobre o assunto que mexe aí com todos nós, que é o din-din, não é verdade? Estamos em tempos aí de reforma previdenciária, esse assunto está dominando aí os noticiários. Então, aqui no De Tudo Um Pouco, hoje vamos tratar sobre ansiedade financeira. Ansiedade financeira é um efeito colateral da aposentadoria. E então, é preciso ter muita sabedoria nesse momento ou para este momento. E é sobre isso que então vamos conversar agora com o nosso amigo, parceiro, consultor financeiro, Diogo Dias Gonçalves. Diogo, sua grana. Diogo, seja bem-vindo, cara. Bom tê-lo aqui novamente no De Tudo Um Pouco. Conseguimos ali um horário na sua agenda ali, depois de muito tempo, hein, senhor? Obrigado, Abandonou pastor. a gente. Nada, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, a gente só planejar, né? O segredo é planejar, né? Isso aí. Diogo Dias Gonçalves, ele já esteve aqui conosco, um quadro aqui, falando sobre finanças e durante um tempo aí, agora precisa de voltar, porque a gente precisa falar de dinheiro, gente, ainda mais agora, economia aí acenando aí nesse viés de alta, né? Então é hora de aprender mais aí sobre administrar o nosso din-din, não é isso? Sobretudo, finanças à luz da palavra de Deus, né? A Bíblia nos ensina tanto sobre finanças e muitas vezes a gente não sabe os princípios bíblicos e a minha intenção é levar ao cristão, a vocês que estão aí nos vendo, as finanças à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina sobre finanças. É aquela história, a Bíblia fala mais de finanças do que céu, propriamente, verdade, assim, diretamente, né? São mais de 1.500 citações de dinheiro na Bíblia. Uau, muita coisa. Agora, Diogo, quando a gente tem esse tema aí, ansiedade financeira, especialmente como efeito colateral da aposentadoria, isso toca muito quem não se prepara, não é verdade? Verdade. É por aí? É por aí, e aí me remete a, de novo, planejamento. Planejamento, às vezes, fica tão distante das pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, né? Fica parecendo algo difícil. Planejamento, o que é isso? Eu vou dar um simples... A gente acabou de passar por janeiro, que tem várias despesas diferentes, porque na nossa vida, o nosso orçamento, as despesas são repetidas. Todo mês a gente gasta a mesma coisa, quando planejado. O que acontece em janeiro, em dezembro, mas especialmente em janeiro? Tem os IS para pagar. IS. PVA, IPTU, a gente acabou de viver isso.
muita gente pagou à vista. E matrícula escolar. Matrícula escolar, a gente tem... matrícula escolar. E matrícula escolar, exato. No nosso caso, que nós temos filhos, a gente sabe o tanto que é penoso esse tempo. Só que a gente já sabe disso desde o ano passado, ou desde que nascemos. E já sabe disso pro resto da vida. Já sabe disso para frente. E o que é planejar? É falar, eu tenho essa despesa para pagar, que não é hoje, curto prazo. As pessoas tendem a olhar para o curto prazo, só para o agora. Só que a Bíblia nos ensina a olhar para o futuro. Quando a gente fala de planejamento, e aí eu estou lembrando dessas contas, dessas despesas que a gente sempre tem, sempre se repete a cada ano, o meu conselho para você é se antecipar, programar, separar esse dinheiro para pagar essas despesas quando elas chegarem. E isso especificamente vale para a aposentadoria. Porque, por exemplo, um cara jovem que nem eu, assim, né? Semana que vem, 45 anos. Sei que nem parece, Diogo, eu sei disso. Mas tem que já ter esse olhar para o futuro, para a aposentadoria. Perfeito. Eu vou fazer esse gancho. Lucas 14, 28 nos ensina, né? Que ele começa a construir a torre, começa a construir a sua casa e não tem dinheiro para acabar. Porque ele não assenta primeiro para fazer cálculo, para ver se tem dinheiro com o que acabar. Começa a construir, depois outros começam a escarnecer dele, dizendo, olha lá, ele começou a construir e não teve dinheiro para acabar. Na aposentadoria, a mesma coisa. Quando jovem, ainda com 45 anos, bonito como você é, pastor, ainda é tempo, porque a gente está numa época de produzir riqueza, de gerar riqueza com o nosso trabalho. Hoje é tempo de se planejar e de preparar a aposentadoria. Quando chega a aposentadoria e a gente não planejou, a saída que nós temos é redução de custo. Uma vez que a gente aposentou e não consegue mais gerar riqueza, o que a gente tem que fazer? Olhar, nossa visão tem que ser para despesa. Adequar a nossa despesa à nossa nova realidade, gastando menos do que a gente ganha. E exatamente, às vezes, em termos de expectativa, é o que gera essa ansiedade, é completamente antagônico. Aquele que vai aposentar, imagina, eu vou aposentar, eu vou viver mais tranquilo, eu vou poder viajar, vou poder ir para a praia, ficar lá um mês com tranquilidade. E não é assim, a realidade pode ser muito dura nesse contexto, né? E aí, falando da ansiedade, né? Ansiedade, às vezes, de falar, poxa vida, agora aposentei, e agora o que vai ser da minha vida? E quando a gente busca esse planejamento, a gente antecipa essa pergunta. Se eu sei que eu vou aposentar daqui a tanto tempo, tudo bem que hoje em dia a gente não sabe mais, porque as regras da reforma da Previdência, como você muito bem citou, estão em voga e a gente não sabe a definição final qual que vai ser, né? Foi levado para o Congresso, o presidente Bolsonaro levou para o Congresso, a gente não sabe como que vai ser a reforma da Previdência. Vai ser discutido, haverá um amplo debate. Mas fato é, a população envelhece mais tarde, a reforma vai ser para que a gente aposente mais tarde. Já com vistas a essa nova realidade. É nosso entendimento. Então, a gente sabe que algum dia a gente vai aposentar. E aí? E quando eu aposentar? O que eu tenho que ter? Qual é o mínimo que eu tenho que ter para sobreviver? Ô Diogo, para ilustrar isso para o pessoal, vamos ali no outro espaço ali. Você, como um professor, você vai nos desenhar e nos mostrar isso aqui, deixar com você esses pincéis, para você aqui, no amigo de Carol Malta. Carol Malta iniciou uma rede social chamada Flipchart. Então, você vai no nosso Flipchart aqui, vai poder mostrar para a gente essa realidade. Por exemplo, eu comecei, o meu primeiro emprego foi aos 15 anos de idade. Nesta linha de tempo, é bem verdade que eu fiquei algum tempo, assim, por causa da vinda para a igreja, não planejei direito, sem a contribuição com o INSS. Se eu tivesse nessa linha regular de contribuição, segundo a regra antiga, me aposentaria daqui a 5 anos, com 50 anos de idade. É isso aí. Com 35 anos de contribuição. Exato. Né? E agora isso aí vai mudar. Ou seja, então, você aposentadoria jovem, se você ia aposentar jovem, continuaria trabalhando, possivelmente, estão gerando duas riquezas, não é o caso de muita gente. Sim. Então, nós vamos mostrar, e você mostrar até para o pessoal de casa, né, dentro dessa ilustração, para dicas, né, para a gente lidar com essa ansiedade financeira aí, quanto à questão da aposentadoria. Aqui é o seguinte, minha esposa deve estar me vendo aí na televisão e deve estar assim, não, ninguém vai entender a letra do Diogo, e é verdade. O que eu quero ilustrar aqui... Não, mas a gente liga a tecla SAP aqui, dá tudo certo. O que eu quero mostrar aqui, eu vou escrever 2 alertas. O primeiro alerta é quanto... Vamos ver se dá para entender, pastor. Quanto dá? Isso, sensacional. Você ganha.
Pastor, Muito bom, Diogo. essa é a primeira pergunta. Quanta gente não sabe o quanto que ganha? Principalmente o profissional liberal. Ele fala assim, Diogo, como é que eu faço para ajustar minhas finanças? Para me organizar? Cada mês eu ganho de um jeito. Tem um tal de receita média, renda média. Renda média é, vamos lá, ganhei no mês R$ 1.500, de forma só de exemplo, tá, gente? Ilustrativo. No outro mês eu ganhei 2.000 e no outro mês é um mês pior, eu ganhei 1.000. Se eu somar isso aqui, dá 3.000, 4.500, certo? Só que foram 3 meses que eu demorei para ganhar isso aqui. Então eu divido por 3, que vai dar R$ 1.500. Então nessa pergunta que eu te faço aqui, ó, quanto você ganha, você que cada mês recebe de um jeito tem que fazer esse cálculo. Ganhei, pega 3 meses de histórico da sua renda e descobre qual que é a sua renda média. Agora você vai viver... E até assim, por uma dedução, se a gente pegar o último informe financeiro de declaração do imposto de renda, a gente também pode ter ali o que nós declaramos, divide por 12, você tem ali o seu salário médio. Perfeito, mensal. excelente. Também é uma dica. Uma ótima forma de ver. Excelente. Vamos lá. Agora vamos falar o preto aqui, que é as despesas. Então... Primeira pergunta, quanto você ganha? Então agora o Diogo está indo para a segunda importantíssima, que é quanto você gasta. Tem gente que não sabe... Deixa, dá licença aqui. Vai lá. Deixa eu contar quantas folhas aqui, porque é o que vai ser necessário para a Carol Malta ilustrar o quanto que ela gasta. Tá certo. Qual que é o ponto aqui? Tem gente que não sabe quanto que ganha. Vai saber quanto que gasta? Para onde está indo a sua grana? Você sabia que com R$ 28 por dia, você em 30 anos consegue R$ 1 milhão? Diogo, mas R$ 28 por dia é muito. Quanto você tem gasto com besteira por dia? Daí é que precisa, então, saber aqueles pormenores que normalmente não entram na despesa fixa. Perfeito. Para onde está indo a sua grana? Com R$ 28 por dia, você chega a R$ 1 milhão. Nós não estamos falando de aposentadoria, de ansiedade? Quem sabe você ainda tem tempo de se preparar economizando esses R$ 28 por dia? Vamos imaginar que na proposta básica, então, aí desse tempo mínimo, por idade, né, 65 anos, o cidadão hoje com 35 anos, ele começa a poupar, então, R$ 28 por dia. Pastor, é uma previdência privada pessoal, privê dele ali. Perfeito. E outra, você fala assim, pô, Diogo, 28 é muito. R$10 eu consigo, ao invés de R$ 1 milhão, R$250 mil. Já pensou em ter R$250 mil além da sua aposentadoria, do INSS que você paga? Isso aqui é além. E aí você fala assim, poxa vida, mas onde na Bíblia que nos ensina a poupar? Que história é essa que você está preocupado aí com poupança? História de José. Sim. José do Egito não teve aquele sonho, o faraó sonhou. 7 anos de vacas gordas, 7 de magras. 7 de crise. 7 de crise. Estamos no 6º ano de crise. Queira Deus, como você muito bem disse ali, estamos no final da crise, se Deus quiser. Mas e aí? É uma provação. Durante 6 anos nós estamos em crise. Se a gente tiver poupado lá atrás, como foi feito lá na época, no início da Bíblia, no início da história do mundo. Deus já ensinou, já deu sabedoria para José para poupar e você não está poupando? Uau, isso é importantíssimo pensar isso aqui, um cálculo básico que aqui a gente está levando em consideração 30 anos. Se for colocar para mim esse tempo de idade, então eu vou trabalhar mais 20 anos. Sim. Usando isso aqui, eu consigo um bom montante. É uma referência. É só uma referência. Pastor, o que é principal aqui? Saber para onde está indo o seu dinheiro. Você tem despesas como, por exemplo, aluguel. Você tem despesas com luz. Água. E eu já sei, eu quero falar aqui para os homens que gostam de carro. Aí, ó. Eu acho que é legal falar. É um exemplo que eu gosto de dar. Vamos lá. Carro. A maioria das pessoas, na hora que compram um carro, pensam o seguinte, eu consigo comprar esse carro. Esse preço do carro cabe no meu bolso. Eu não gosto dessa palavra, mas vamos comunicar aqui, porque é assim, dessa expressão, porque é assim que as pessoas fazem. Agora, já parou para pensar que ao comprar um carro, você, além de ter combustível, uma possível multa, revisão, que é a manutenção do carro, seguro do carro, IPVA, os IS que a gente acabou de falar ali, você tem também depreciação e custo de oportunidade?
Você saberia dizer, pastor, o que é depreciação? O desgaste do carro e valor de mercado aí? Depreciação é exatamente isso. Depreciação é o seguinte, eu comprei um carro de 30 mil reais e 30 mil você compra o carro, não vem nem com o retrovisor do lado direito, né? Um carro novo, é igual aqueles aviões. É o chamado pé duro mesmo. Sabe aquele avião que você compra que você não pode nem abaixar o banco assim, ó? Sei. É isso, você paga pouquinho, é o low cost, né? Então vamos lá, você comprou um carro por 30 mil, saiu da concessionária, esse carro vale no mínimo 15% a menos. No mínimo. Tudo bem, você não vai vender o carro 2 dias depois. Tem gente que vende porque viu que não consegue dar conta. Mas vamos supor que você fica 4 anos com o carro. 4 anos, pastor. A média de depreciação no carro é de 10%. Ó, 10%. Desculpa aí, gente. Tranquilo. Significa dizer o seguinte, 30 mil, 10% de 30 mil, quanto que é, pastor? 3 mil. 3 mil reais, em média. Então, por ano, você está perdendo 3 mil reais por ano. Ou seja, 12 nos 4. Com o carro. Isso. É porque é 3 mil reais por ano, 10%, certo? Se considerar 4 anos, estou perdendo 12 mil. Está indo já para 18 mil. Eu coloquei os 4 anos aqui porque a depreciação no primeiro ano é maior do que no 4º ano. Então, em média, num carro popular de 30 mil, dá 3 mil por ano. E tem um tal que chama, uma máxima em economia que chama custo de oportunidade. Não vou te perguntar se você sabe o que é, não, para não complicar. Não, eu também não sei. É por isso que nós estamos aqui para aprender. É isso aí. Posso para a próxima aqui? Eu acho que tem muito papel ainda. Isso. A maioria das pessoas... Não vai dar para listar os gastos de Carol Malta, mas aqui a gente está aprendendo outras coisas aqui. Custo de oportunidade. A maioria das pessoas não sabe o que é isso. Ixi, quase que não deu. Isso aqui é a falta de costume. Isso. Tomara que todo mundo entenda aqui, gente. Não, já deu aqui, ó. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o seguinte, ao invés de eu pegar meus 30 mil, pastor, e aplicar num carro, eu vou aplicar numa renda fixa, num CDB, num LCI, não vamos entrar na qual esfera de aplicação, não. Na tal da poupança, gente, ninguém aplica dinheiro em poupança, mas vamos supor que eu vou aplicar na poupança. E aí, ao invés de pegar esses 30 mil e colocar num carro, eu vou colocar na poupança. A poupança é tão ruim, mas vamos lá. Eu vou aplicar num CDB a 100% do CDI. Eu vou aplicar na taxa Selic, Tesouro Direto, comum, 100%, 6,5% por ano, dá mais ou menos 0,54 por mês. Por mês. Isso aqui, ó. Mas para facilitar a conta, vamos dizer o seguinte, o ano tem 12 meses, ao invés de 6%, eu vou colocar 6,5%, eu vou colocar 6,0% ao ano. Para facilitar. Ao ano. Então, eu tenho mais quanto aqui, gente? Me ajuda no cálculo aí. 30 mil. Se fosse 1%, 1.500. Ó, 3 mil. 5%, 1.500. 3 mil. Isso. 5%, 1.500. Metade, só que tem mais 1% aqui, que é 300 reais, 1.800 reais. Gente, olha o que eu estou falando aqui. Você está deixando de ganhar 1.800 reais por mês ao decidir comprar um carro. Eu não estou falando da despesa com seguro, não estou falando da... Está todo mundo assim, né, gente? Da taxa de IPVA... Não estou falando de manutenção, da possível multa, da lavagem do carro. Não estou falando nada disso. Estou falando do dinheiro que você perdeu na depreciação, que a gente falou aqui, 3 mil reais por ano e mais 1.800. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Teve uma vez eu estava dando uma palestra, uma pessoa levantou a mão e falou assim, Diogo, minha mãe mora comigo, ela tem problema de saúde, eu tenho que levar ela para o hospital correndo. Gente, aqui é uma reflexão. Eu não estou mandando ninguém vender carro. Agora, eu posso falar, eu fiquei sem carro 1 ano e 10 meses, andando de Uber. E eu fiz um cálculo que eu gastava em torno de 2 mil reais com carro por mês. Fazendo o cálculo correto, com tudo, na minha realidade. Com aplicativos de carro, sabe quanto que eu gastei em 1 ano e 10 meses? No mês, o máximo que eu gastei? Era 2 mil em manutenção, tudo. Em cuidado com o carro. Aí você vendeu o carro e apliquei o dinheiro e tal. A usar o aplicativo. Passei a usar o aplicativo. Claro, perdi um pouco de qualidade de vida, verdade. Mas fiz esse teste para viver na pele, o que eu aconselho para vocês. O meu máximo que eu gastei no mês foi 500 reais. Uau! Só que você trabalha longe, sua realidade é outra. Você trabalha com carro, a sua realidade é diferente da minha. Precisa de deslocamentos. Faz cálculo. O meu ponto aqui é, pastor, vamos anotar. Anota para onde está indo o seu dinheiro. Lembra que carro tem depreciação, tem custo de oportunidade. Quando você for colocar seu dinheiro em algum lugar, você lembra assim, se eu estivesse aplicando dinheiro,
quanto que eu ganharia? É a famosa frase, você tem trabalhado para ganhar dinheiro, você trabalha para o dinheiro ou o dinheiro trabalha para você? Então, é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. É isso. E olhando, então, por exemplo, nesse cálculo para essa aposentadoria, para não viver essa ansiedade financeira, Diogo, hoje é começar a entender o quanto ganhamos e o quanto gastamos, e aí a gente pode e deve usar, por exemplo, uma planilha. Você tem essa planilha, você distribui ali para todo mundo gratuitamente, Sim. não é isso? É só acessar o site, Diogo Sua Grana. www.diogosuagrana.com.br, uma planilha lá de graça, tá tudo pronto, só nota lá quais são as despesas e quanto você gasta E você com só elas. vai fazer, só ter o trabalho lançar ali para entender que, por exemplo, aquela coxinha que você comeu hoje, inofensiva, com aquela coca-lada bem Benjecola, você foi lá, fez aquele lanchinho, quanto foi? R$10. Você lança ali na planilha para saber. Até porque, se precisar de conter gastos, você sabe especificamente ou diretamente onde que você vai bater. Tive um relato no meu Instagram outro dia, a pessoa falou assim, Diogo, eu só gasto R$10 com comida e R$5 com suco. 50% do almoço dele é suco. Aí ele falou assim, eu tô gordinho, vou tirar o suco, vamos ver o que vai dar. Aí ele me mandou mensagem esses dias, depois de um ano fazendo esse teste, foi até numa palestra aqui na Igreja Batista da Lagoinha. Ele falou assim, aqui não, né, mas na Batista da Lagoinha. Ele falou assim, poxa vida, economizei R$5 por dia. Ele começou a economizar. Com R$5 por dia, durante muito tempo, falando de aposentadoria, ele vai ter por volta de R$150 mil. Lembrando, a valor de hoje, tá, gente? Esses cálculos que eu fiz é considerando a inflação, porque o preço das coisas sobem. Mas eu estou falando daqui a 30 anos, o mesmo dinheiro lá de 30 anos para frente. Porque esse cálculo de aplicação financeira, ele compõe esse item inflação que tanto faz levar nosso dinheiro embora. Uma vez eu ouvi, Diogo, que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é aquela onde nós, ao envelhecermos, não precisemos que eles cuidem da gente. Também faz parte desse contexto aí de ansiedade financeira? Claro, claro, sem dúvida. Você ter que contar com alguém, né? Por mais que seja seu filho, às vezes ele também não teve educação financeira, às vezes ele também não vai conseguir ter muito acesso a muitas coisas, dependendo das decisões que ele tomar. É difícil você contar com outra pessoa, né? O ideal é que a gente consiga... E até nessa vida corrida de hoje, a gente Sim. tem visto que muitos idosos estão sendo ali depositados em lares aí para idosos, essas casas de repouso, enfim, porque os filhos não têm até a condição, porque não podem parar, por questão até mesmo de sobrevivência. Sim. Então, é esse planejamento que a nossa geração e a que vem tem que pensar, porque a passada não teve isso. Exatamente. Né? Educação Pensou financeira... em deixar casa, carro, mas isso aí incorre num erro, por exemplo, na aposentadoria, desse de chegar e aposentou, começaram a vir ali as dificuldades, queima tudo de uma vez para manter o nível ou manter aquele sonho idealizado de vida mansa na aposentadoria, passa problemas porque a idade chega, os anos vêm. O alerta que eu faço, pastor, e aí vocês que estão nos assistindo, é sempre que a gente pense no curto, no médio e no longo prazos. A hora vai chegar. Então, o que a gente plantar, se a gente plantar bem as sementinhas direitinho, elas serão colhidas lá na frente com muito êxito. É esse o desejo que eu tenho aí e eu indico para vocês. Diogo, nesse tempo de instabilidade aí, até de decisões importantíssimas e oportunas sobre a questão da Previdência, na nossa matéria, Previdência privada é uma boa? É uma ótima opção. E deve começar quando? Por exemplo, você Hoje. vai dar uma ideia, por exemplo, para um pai que está nos assistindo e tem filhos bem pequenos. Qual é o seu conselho? Meu conselho é que, além do INSS, que você já deve recolher ou recolhe, é que você sim pense no longo prazo. Não necessariamente no produto Previdência privada, porque esse produto normalmente é vendido pelos bancos e algumas vezes alguns bancos cobram taxas muito altas. Melhor do que nada. É muito bom em alguns casos. Mas você pode individualmente, se tiver disciplina,
depositar, por exemplo, o seu dinheiro direto no Tesouro Direto. Ou seja, você colocar numa aplicação que chama Tesouro Selic, que ele compõe a inflação, ele é um investimento de longuíssimo prazo que você faz sozinho, sem taxa, e todo esse rendimento de longo prazo vai ser seu. E se você não tiver disciplina e precisar daquele boleto para pagar, a Previdência Privada é o melhor caminho. Muito bom. E, gente, para que você entenda o que é tudo isso aqui, olha o que vem aqui para as minhas mãos e que eu recebi aqui de presente. É o livro do nosso querido Diogo Gonçalves aí, Como Ficar Rico Ganhando Pouco. Diogo, está lançando esse livro, vai ser até, aqui eu falo, quem assiste de tudo um pouco, larga na frente. O lançamento mesmo do livro vai ser amanhã, dia 23, não é isso? Conta para a gente sobre essa bênção aqui, essa excelente ferramenta para o pessoal que está nos assistindo. Vou lançar o livro amanhã, é fruto de um trabalho muito grande, tem 12 anos que eu me especializei em finanças pessoais, que eu venho dando consultoria, e agora eu consegui escrever um livro, depois de 2 anos escrevendo, vou lançar amanhã no BH Shopping, na livraria Leitura, de 14 horas às 16 horas. 2 da tarde, você vai lá no shopping, aliás, almoça em casa antes para economizar, mas vai lá no shopping, vou fazer uma dedicatória lá, te abençoar, tirar uma foto com você, vai ser um prazer para mim ter você lá, é a realização de um grande sonho. E o livro, Como Ficar Rico Ganhando Pouco, primeiro o que é ficar rico para você? Muitas pessoas me perguntam, Diogo, você já ficou rico? Você fala assim, ficar rico. Não, você já ficou? Não, você é rico. O que é rico? Rico é, gente, eu poder fazer uma viagem uma vez por ano, eu poder ter uma casa para morar, eu não passar dificuldade e abençoar muita gente. Eu tenho sido prova disso. Eu fui abençoado, Serginho. A minha faculdade, durante 2 anos, faculdade de 4 anos, foi paga. A metade da minha faculdade, eu conto isso no livro, por 3 primos e 2 tios. 5 pessoas me ajudaram a pagar a minha faculdade. Você ganhou. As pessoas olham essa camisa branquinha, bonitinha, acham que a vida foi fácil. Não foi fácil, mas graças a Deus, plantaram uma semente que germinou, foi fértil, me abençoaram e hoje eu consigo abençoar tantas famílias. E o livro, me permite aqui segurar para fazer a propaganda aqui, esse é seu, viu? O livro, ele dá ensinamentos à luz da palavra de Deus. Então, cristão, você que está nos ouvindo, ou qualquer pessoa, esse livro vai falar para o seu coração, porque ele traz aqui a luz da palavra de Deus. Não tem nada escrito aqui que seja contrário à Bíblia. Eu orei muito, entreguei esse livro ao Senhor, é fruto de oração, de dedicação e está consagrado a Deus aqui. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Tem dicas práticas aqui para sair de onde você está na sua vida financeira e melhorar. Tem até umas tabelinhas aqui, pastor. A pessoa pode, depois, aqui eu dou exemplo de como preencher a tabela e aqui no final a pessoa pode escrever, ela vai lá na referência da página, aqui está escrito, ó, na página 51, eu escrevi o que tem que ser escrito aqui e a pessoa usa na referência dela. Dela mesmo. Ela escreve aí, ela sai daqui treinada, é um manual de finanças que pode mudar a sua vida financeira. É um livro prático, né? Totalmente. É um caderno de exercícios, basicamente, né? Diogo, ficamos muito felizes aqui, primeiro por ter nos falado aí sobre ansiedade financeira, foi uma aula, essa questão de planejamento, essa visão que nos abre, aquele cálculo, R$28, 30 anos, você tem R$1 milhão. R$1 milhão, não é? Sempre fala desse, conquistar esse 1 milhão, principalmente na cultura americana, é possível ainda acontecer para você. Requer disciplina, planejamento, né? E você precisa ter essa atenção. Agora, aqui você também nos apresenta, somos gratos aqui, abençoamos você, seu ministério aí, sua profissão, sua família, e até porque nesse presente aqui, essa ferramenta nos é dada aí para sermos ricos, ganhando pouco, porque é uma realidade. Mas a gente vai ter para emprestar, como a palavra de Deus nos diz, e não para tomarmos emprestado. Isso vale no micro, o indivíduo, e no macro, como nação. Não é isso? Amém. Melhor é dar do que receber. Com toda certeza. Gente, Diogo Dias Gonçalves, Diogo Sua Grana, acessa o site dele lá, diogoesuagrana.com.br, tem essas planilhas, pode entrar em contato com ele, levá-lo na sua igreja, levar aí na sua empresa, levar onde você quiser, lá em Harvard, dá aula lá também, tudo. No Instagram. Então, o Instagram, @Diogo e Sua Grana. Diogo e a grana é sua. É verdade. Então, aqui, ó. E esse livro amanhã, lançamento na livraria Leitura do BH Shopping, 2 da tarde. Às 2 horas. Almoça em casa, pega a turma toda e vai lá para você dar um abraço no Diogo, tirar uma foto com ele. Fechado?
Valeu, Diogão. Obrigado, pastor. Bênção pura. E agora a gente vai de música aqui. Gosta Muito de música bom. boa também, né? Vamos Então, lá. Carol Malta conversa com a nossa convidada de hoje. Não é isso, Carol Malta É oficial? isso, o assunto... Carol Malta, você viu aí essa ideia de gastar, saber quanto que gasta e tudo? Muito bom. Ela ficou meio triste ali, porque tem aquele curso CRAU, né? O Diogo com as dicas aqui, o Diogo CRAU nos gastos da Carol. É. Ô, gente, vocês já viram que eu sou tudo aqui nesse programa, né? Tudo. A Carol é de tudo um pouco. Então, vamos, já que a gente é de tudo um pouco, falar de música boa. Eu tô aqui com a cantora Camila Gabriela. Muito bom dia, minha linda. Bom dia, Seja Carol. muito bem-vinda. Obrigada. Que bom. Apresenta aí o pessoal. Bom, tá aqui comigo o Paulo, que ele, na verdade, é o nosso baixista e hoje tá aqui como violonista. Sim. Esse daqui é o meu esposo, lindo, Felipe. Ah, nosso gente. violonista principal. E tá aqui o Pedro conosco, que é o guitarrista, mas hoje tá aqui no Caju. Conta, já há quanto tempo? Como é que foi esse chamado na sua vida? Quanto tempo você vem cantando? Descobriu pequenininha, não? Isso, desde os 5 anos eu comecei a cantar, me apresentar em igrejas. Você já nasceu num lar evangélico? Não, na verdade, a minha avó me levou na igreja e eu amei. Olha. E aí eu quis continuar. Como eu moro na Bahia, os meus pais eles tinham uma outra religião totalmente diferente da minha. E eu decidi seguir porque eu me apaixonei por Jesus desde a primeira Com quantos anos? Você... Com 5 anos. Cinco? Com 5 anos. Que você resolveu seguir Jesus? Ai, com certeza. Olha, É que tudo. coisa linda! É verdade. E hoje, para a glória de Deus, o ministério está crescendo, está evoluindo. E a gente sente muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele fará, eu sei e eu creio. Você lembra qual que foi a primeira música que você cantou, pequena? Ah, eu lembro, foi uma da Cassiane. Toda vez que o mar vermelho tive aqui... Sério? Imagina, 5 anos, gente! Já era pentecostal, já. Eu tinha um medinho, assim, de pessoas. E aí, o que é que eu fazia? Geralmente, eu cresci na Assembleia de Deus. E aí, a Assembleia de Deus sempre tinha uma mesinha, assim, abaixo do altar. E em cima tinha um arranjo bem grande. E aí eu amava me esconder atrás, assim, sabe? O arranjo ficava assim, eu ficava toda vez que... Aí, quando eu esqueci a letra, eu olhava pra boca de alguém. Ah, tá, lembrei. Mas foi assim, e hoje, graças a Deus, a gente continua no caminho. E aí conheceu o marido já também tocando. Marido, na verdade, era baterista, né? De tudo um pouco aqui também. Né? Marido era baterista e aí, para poder me acompanhar, se tornou violonista, que foi ótimo para mim, graças a Deus. E você, aí, você é baiana? Sou baiana. E esse ritmo, vem um pouquinho, você gosta? Vem com certeza. Eu acho que toda música que eu começo a cantar, eu sempre coloco o pentecostal e um pouquinho de axé. Porque vem, não tem como. O ritmo, ele tá no sangue, não tem pra onde correr. Tem novidade aí Tem pra sim. vir? Conta pro Tá pessoal. chegando aí o nosso primeiro videoclipe, que a gente tá torcendo muito para que todo mundo goste, para que todo mundo ame. E também vai vir aí futuramente, um futuro breve, Sim. o nosso CD. Eita, vai ter que vir lançar aqui. Ai, com certeza. Não perca essa oportunidade por nada. Aqui, tira uma dúvida aqui. Você, com o sotaque, quando canta, canta com sotaque, canta sem sotaque? Canta um pouquinho com sotaque. Aí, quando lembra que tá saindo o sotaque, aí sai do sotaque e fica Jesus. Por exemplo, quando eu canto Jesus, sai Jesus. Não sai Jesus. Entendeu? Aí a gente vai tentando encaixar esse negócio aí Já tem certinho, quanto porque... tempo que você tá aqui, você saiu da Bahia? Nossa, já tem 7 anos. 8 anos, Mas até que indo você pra teve 8. seu sotaque. Você ficou um pouquinho... Baiano? Também, Não, marido? mineiro. Marido Mineiro. Veio pra cá conhecer o marido. Eu vou pedir pra vocês cantarem qual vai ser a canção. Vai ser Pra Onde Iremos Nós. Esse louvor tem tocado muito aos nossos corações. E a gente sabe que palavra de vida eterna só quem tem é Ele pra gente, né? Amém. Então, por isso que a gente adora, na certeza de que Ele nos guiará ao caminho bom, perfeito e agradável. E as pessoas podem estar acessando vocês, aonde? Pode estar Pode levando sim. para iniciar na igreja? Instagram, WhatsApp, vai passar aqui embaixo. Vocês, gente, sintam-se à vontade. Estamos aqui para poder adorar ao Senhor contigo. E assim, Carol, a gente está muito feliz por estar Eu aqui já estive hoje. ministrando com eles, foi bênção. Foi ótimo, foi lindo. Foi lá na Lagoinha Inclusive, já estamos com Estudantes. saudade, hein? Pois de te é. ouvir ministrar. É. Maravilhoso. Então é isso, Carol. Que o Senhor te use Amém, poderosamente. amém, amém. Então, Vamos ministra lá. aí ao Vamos adorar. Senhor. Pra
Muito bem, meu povo, de volta estamos com o nosso De Tudo Um Pouco e agora para falar ainda sobre a educação dos nossos filhos. Você sabe que os filhos nunca vêm com manual de instruções e por isso, né, às vezes é tão difícil a comunicação com eles e a gente saber ali lidar especialmente com aquilo que a gente quer passar. Então nós vamos agora conversar sobre a importância desse tom com os nossos filhos, com a nossa convidada, que é Master Coach e também pedagoga, a Ana Mourão. Ana, muito bom dia. Prazer, Como vai? Prazer tê-la aqui conosco, recebê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Bom dia. Muito obrigada. Como você falou, realmente é um tema de extrema importância, porque quando nós pais, né, nós temos uma boa comunicação com os nossos filhos, né, os conflitos diminuem, a gente consegue ter uma harmonia, um lar saudável. Então, tudo depende, realmente, tudo começa da nossa comunicação. E essa comunicação, ela diz respeito de uma forma muito intensa também afeto, ao carinho, ao desenvolvimento, aos planejamentos da vida. E muitos estão errando ao tentar fazer a coisa, às vezes, certa, só que pelos meios errados, principalmente usando o tom da voz, né? É verdade. Para começar aqui, a gente precisa falar de autorresponsabilidade. Nós, quando não temos os resultados que a gente quer na nossa família, ou a gente realmente, as coisas não estão do jeito que a gente quer, a gente tem duas opções. Ou a gente busca um culpado, né? Normalmente a gente coloca a culpa no marido. O marido realmente... É um ogro, ele não fala nada e ele só chega brigando. É verdade, ou o problema está com o meu filho está numa fase difícil, a gente tem que achar um culpado. Meu filho é muito calado, meu filho, ele sempre foi assim, ele não fala nada e Sim. Quando ele fala, ele já estoura. Sim, para a gente se eximir da responsabilidade. Mas a outra opção é a gente realmente ser autorresponsável, persistir em saber que nós somos responsáveis pela comunicação na nossa casa. Então, como dica aí, a primeira para você de casa é essa da autorresponsabilidade que primariamente os pais devem obter. Porque não pode transferir, terceirizar as responsabilidades e as culpas, né? A gente tem que entender que a nossa mudança, partindo de nós, da nossa comunicação, isso vai refletir na vida do nosso filho, do nosso marido, né? Parte de nós. Agora também, Ana, a gente pode dar como dica ao nosso pessoal de casa sobre a figura posicional e relacional. Comente, por gentileza. Sim, a gente precisa saber que fase que nosso filho está. A gente sabe que da infância até os 13 anos, o pai tem uma figura e a mãe de autoridade, de posição na vida daquele filho. É o sim, o não, ele é tido como um herói. Mas à medida que esse filho vai se tornando um adolescente, essa autoridade ela vai caindo, porque ele tem acesso a muitas redes sociais, as amizades passam a ter exercer influência na vida desse filho. E hoje, hoje a gente vê aí, até com o advento das redes sociais, dos canais de mídia aí, por exemplo, os youtubers, que passam a tomar assim um papel de quase que um endeusamento para as crianças. E às vezes passam mais tempo com os nossos filhos do que a gente mesmo, né? E tempo de qualidade, com aquilo que eles gostam, né? Isso. E o desafio, então, é a gente desenvolver a posição relacional com os nossos filhos. Porque quando chegar aos 13 anos, esse filho, você vai ter relacionamento, você vai ter intimidade. Porque se esse pai resolver manter a autoridade, não descer do patamar, não procurar relacionar... Autoritarismo. Ele vai afastar o coração do seu filho. E ele não consegue alcançar o coração do seu filho. Aí os conflitos, fica realmente uma comunicação desgastante e realmente um abismo muito grande entre esse pai e o filho. E quando a gente fala do tom de voz, a gente está falando, claro, de sentimentos, de emoções e até de um estado. Então, falar dos sentimentos para as crianças, para os filhos, também é importantíssimo. É essa empatia que gera, né? Sim. Eu tenho uma filha de 16 anos, a Vivi, e eu tenho feito isso na minha casa, sabe? Às vezes ela chega para mim com um problema, mãe, eu errei. Eu chego perto dela e falo, filha, quando eu era da sua idade, eu também passava por esses mesmos desafios. E eu superei, seja forte, corajosa, sabe? Eu falo dos meus fracassos, dos meus sonhos, dos meus medos, e isso tem gerado, assim, uma amizade.
eu tenho aproximado o coração meu e da minha filha. É a forma de entrar no mundo ali, por exemplo, no seu caso de adolescente, eu tenho um menino de 15 anos, uma de 12, de entrar também no mundo deles, vendo também, até para aprender a lidar com esse conflito de gerações, não é, Ana? Sim, se colocando de igual para igual. Ainda que muita coisa mudou de 20 anos para cá, assim, pensando assim, a gente vê que tem muita coisa também que nos identifica, que nos iguala. E isso é importante mostrar, né? Falar das nossas emoções, se colocar de igual para igual, né? Aproximar mesmo. Isso e o caso, às vezes, quando fala dos sentimentos, talvez por um erro, é o tempo de pedir perdão, né? Verdade. De consertar alguma coisa que talvez tenha falhado ali, aproveitando o momento, né? É importante. Nós pais, nós erramos, né? Somos falhos. Mas como é bom você chegar para o seu filho e falar, filho, mamãe e papai, a gente errou, a gente quer te pedir perdão, vamos começar de novo? Eu estou empenhada em ser uma melhor mãe, eu estou empenhada em fazer diferente. E isso, assim, o filho fica assim, meu Deus, o amor constrange, né? Por exemplo, eu vivo uma experiência dentro disso, que hoje eu consigo, até pelo desenvolvimento dos meus filhos, né, adolescentes, eles conseguem entender que aquilo que eu quero passar para eles, aquilo que eu me empenho em fazer por eles, é algo que eu estou lutando comigo contra até a minha cultura, porque eles sabem que eu não tive isso da forma como... Então, eles também entendem, talvez, às vezes, os excessos. Sim. Né? Eles passam hoje a entender esse lado. Isso é muito bonito, né? Na verdade, eles precisam entender que nós somos vítimas de uma vítima. Nós carregamos, às vezes, crenças, cargas da mãe da gente. A gente repete, não por não saber fazer diferente. A gente precisa persistir, mudar. Então, uma outra dica aqui da Ana Mourão, Master Coach, pedagoga, é que você escute com atenção e interesse aí os seus filhos. É verdade. Hoje, a gente vê que esse no consultório é o maior desafio dos pais. A queixa dos filhos. Eles chegam falando, olha, papai chega em casa e telefone, às vezes ele tem que resolver os problemas e nunca realmente escutam os filhos. Então, assim, eu desafio você pai, você mãe, a escutar com o coração, se colocar na mesma altura, sabe? Chegar em casa, deixar a bolsa, deixar o celular, não levar nada para a mesa e sentar para poder conversar com seu filho, para ouvir seu filho. Acredito que hoje esse seja o maior desafio nosso, tirar um tempo de qualidade, de olhar no outro, coração com coração, e esse filho se sentir realmente valorizado. Eu adoro os memes assim da internet, assim, tem coisa que a internet é muito legal, a gente dá uma risada, mas às vezes o cômico reflete para essa realidade triste. Esses dias eu vi lá, filho reencontra a mãe após 2 anos depois de ter a internet cortada no seu celular. Tipo assim. Ou seja, não se falam, não se tratavam dentro de casa, né? Então isso é algo que a gente precisa estar observar. Atento e vigiar. Agora também, Ana, a gente tem uma outra dica que é verbalize o quanto você o ama, independentemente do seu comportamento. É verdade, os pais têm errado muito, porque às vezes seu filho ele erra no comportamento, às vezes ele não é aquilo que você projetou e o filho precisa saber que você o ama simplesmente do jeito que ele é, simplesmente por ele ser seu filho, porque se ele não conseguir absorver isso do pai e da mãe, essa criança, esse adolescente, ele vai passar uma vida toda mendigando o amor do outro. Ele vai ficar catando migalhas do outro. Por quê? Porque ele realmente não se sente amado por inteiro, por completo, por esse pai. É quando nós recebemos até o próprio amor de Deus, apesar de. As nossas pais. Não é por, mas apesar de, né? Então, os filhos também terem esse reforço positivo, essa educação afetiva, ela é importantíssima. Sim, chegar e verbalizar realmente, filho, você é mais do que eu sonhei. Ainda que seja também num erro, né? Essa expressão. Sim. Olha, você errou, mas você tem o seu valor, aqui você vai, para poder até saber que ele ali caiu, mas ele não vai ficar caído, ele vai levantar e vai alcançar os patamares. Verbalizar independente do comportamento, né? Valorizar a identidade do seu filho. Agora, também, Ana, é importante a gente pensar e respeitar o perfil comportamental de cada filho, né? Porque são diferentes e a gente tem que considerar e levar
tudo isso em conta, essas diferenças. Menino, menina, mais velho, mais novo. É verdade. Né? Quando eu me formei em analista de perfil comportamental, assim, para mim foi libertador, porque eu vi o quanto eu errei com meus filhos, né? Eu agia da mesma forma que eu vivi, quando havia do mesmo jeito. Só aconteceu com você. Quando eu também fiz psicanálise clínica, não aconteceu comigo. Foi libertador porque meu filho, por exemplo, eu falava, filho, mamãe está saindo em 30 minutos. Estou pronta, já está tudo no carro, todo mundo pronto. Eu chegava para ele, filho, Davi, você está aí? Mãe, está tudo certo, vai dar tudo certo e tudo. E eu entendi que por muitas vezes eu quis exigir do meu filho que ele tivesse o meu tempo, sabe? Às vezes eu apressando ele. Então hoje eu chamo ele e falo, filho, estamos saindo em 30 minutos. Depois eu vou lá de novo com baixo tom, filho, temos 10 minutos. E tem dado certo, eu não tenho passado aquela ansiedade. Então a gente precisa. O tratamento é mais nosso do que dele. Sim, é nosso. E eu vejo assim o quanto que isso mudou, sabe? Ele está menos ansioso, mais calmo. Às vezes eu chegava perto dele e ele ficava porque meu perfil, eu sou um perfil influente, mais agitado. E é diferente do perfil dele. Então, pai, mãe, a gente precisa entender o nosso perfil e também entender o perfil do nosso filho, né? Não é fazer essa projeção assim, para encaixá-lo no nosso mundo. No nosso a gente mundo, gerar na nossa comunicação. Mundo comum ali, não é? Agora, olha, observe essa dica próxima aí da Ana Mourão para você. Se for reclamar, dê sugestões. Sim, o que a gente aprende muito no coach, né, que as pessoas eficazes, de alta performance, para cada crítica, antes a gente tem que fazer 6 elogios. Então, quando você for chamar seu filho no cantão, a gente precisa ter o tempo certo e um modo de falar certo. E chamar e falar, filho, olha, eu tenho visto que realmente você tem se empenhado, eu tenho visto o quanto que você tem crescido, e elogia, e elogia. E depois chama e fala, filho, sabe aquela hora que você falou com a mamãe, perto de todo mundo? Eu gostaria que você falasse diferente. Sabe, aquilo doeu meu coração na hora que você falou. E filho, eu estou falando isso porque eu vejo o quanto que você tem crescido e que é capaz. Gente, ele vai, da próxima vez, querer, assim, fazer o melhor, sabe? É aquela técnica do sanduíche, sim, né? E termina... Elogio, problema, e elogio, né? Isso. Então, papai, ó, vai falar do problema, mas leve junto também a solução, porque é assim que a gente resolve as coisas e isso vale para o mundo corporativo, vale no seu convívio aí na igreja, vale para o convívio na escola. Grande sabedoria. Porque o pessoal sempre vai naquela máquina, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Às vezes, crítica é crítica. É verdade. Não é verdade? Então, o que você vai construir depois não é a crítica, é a palavra de afirmação ali depois, né? E que tem que ser feita no tempo certo e do tom certo. Né? Então, não é o que se fala, mas... Não é. Como se fala e no tempo que a gente escolhe para falar. Agora, atenção, pais do meu Brasil. Não comparem os filhos. É verdade. Isso a gente vê em casa também, nós temos filhos diferentes e às vezes sem querer a gente compara. E quando a gente compara, a gente coloca aquele filho numa posição de inferioridade. E a gente está ali destruindo a crença de valor, de identidade desse filho. Então, assim, elogia em público. Mas quando for comparar com o vizinho, falar, não. Chega para ele, elogia, fala para ele, somente dele. Mas não cita outra pessoa, não faz isso na frente de ninguém, porque isso é destruir a autoestima do seu filho. E quando a gente já tem essa ideia, principalmente dentro de casa, que já é um comparativo com o irmão, aí se torna ainda talvez um pouco mais perigoso, porque é um inimigo íntimo, vamos dizer assim, né? Sim. Então é onde... Cresce a sombra ali, o tempo todo. E vale também pela escala dos filhos, né? O mais velho, o do meio, às vezes, quando se tem 3, ou o mais moço, ou o caçula, sempre tem que também tomar muito cuidado para isso. Temos que tomar cuidado. E o irmão do meio, né, tem essa teoria de que o irmão do meio sempre é o que mais sofre, né? Eu sou do meio. Não é? É porque fica à sombra do mais velho, já tem a comparação com o menorzinho e já nasce com um competidor, então tem toda essa história. Se os pais não tiverem esse tato, essa habilidade aí, vai dar problema. Mas eu sei que não vai ser o seu caso aí de casa, porque você vai estar observando essas dicas aqui da nossa convidada, que é Master Coach, psicopedagoga Ana Mourão.
E Ana, para a gente fechar aqui essa nossa boa conversa, a última dica é o ensino como, não o melhor exemplo, mas o único exemplo eficaz, né? É verdade. O melhor ensinamento sempre foi e sempre vai ser o exemplo, né? E hoje a gente vê os pais querendo fazer dos filhos, né, que eles sejam elogiados, quer ter um filho generoso, quer ter um filho que todo mundo admira, mas esses filhos são os reflexos do que eles vivem em casa. Então, assim, esses dias uma paciente me falou assim, Ana, eu chego em casa e minha filha de 3 anos, eu chego, trabalho muito, cansada, e ela pega a bonequinha e fica assim, você está tão cansada, você trabalha tanto, você precisa descansar. E aquilo doeu muito o coração dela, porque é aquela imagem que aquela filha está dentro da mãe, de uma mulher exausta, cansada. Então, assim, e eu também vivi experiência aqui nessa época de política, né? A gente passando por N problemas do Brasil. Meu marido sempre, assim, revoltado, e passava um buraco na rua, reclamava. E eu comecei a perceber que meu filho, pequeno, assim, de 10 anos, revoltadíssimo, assim, grato com o Brasil, e aquilo me doeu. Então, chamei meu marido no cantão e nós pedimos perdão para o nosso filho. E sabe, a gente falou, filho, realmente nós temos muitos problemas, mas a gente tem que ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado até aqui. E crer que vai ser melhor, e que até aqui o Senhor nos ajudou. E aquilo ali foi, assim, algo lindo, sabe? Que a gente tem vigiado e tem feito diferença na vida dele. É a questão de deixar de ser aqui pai modelo, que isso não existe. É perfeito, infalível, não existe. Agora, ser modelo de pai, que erra, mas pede perdão, que reconhece os erros e que quer mudar, é o que a gente tem que ensinar para os filhos. Ana, agora nós temos um depoimento a respeito desse nosso tema, do tom de voz com as crianças, e vamos conhecer essa história. Na tela. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou pai de uma menina de 8 anos e recentemente descobri através da ferramenta do coach como melhorar minha relação com minha filha, como melhorar o diálogo, ter mais carinho, mais atenção, a poder chegar e abraçar, dar um abraço longo nela, a sentir, a verificar através do olhar se ela está triste, se ela está alegre, quais são os desejos delas, a entender esse processo de crescimento que ela tem passado. Isso tem me ajudado muito, são dicas valiosas e é uma ferramenta muito importante, tem sido muito importante na minha vida. Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu sou mãe da Duda de 13 anos e do Léo de 6 anos. E o que eu tenho aprendido é que uma boa comunicação dentro do lar faz toda a diferença na harmonia da nossa casa. E que a mudança ela precisa partir de nós, pais. E isso é realmente transformador. Afinal, os filhos eles são reflexo dos pais. Muito bom. Nós tivemos aí esses depoimentos de tudo que nós falamos. É uma ação que depende de você para o meio, especialmente para a próxima geração. E aí eu digo sobre os seus filhos também. Ana, para a gente encerrar aqui, naquela câmera 1 ali do nosso fininho, você, por gentileza, faça sua consideração para o nosso público. Pois é, papai e mamãe, eu convido você a realmente buscar a comunicação que você quer dentro da sua casa, sabe? Tenha compaixão de você, se errar, levanta, pede perdão para o seu filho, começa de novo. E saiba que a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. Então persista, que os frutos serão colhidos no tempo certo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.